Olá, boa tarde. Vou apresentar o trabalho sobre o artigo Extração Supercrítica de Dióxido de Carbono de Polifenóis de Própolis, abordagem do planejamento composto central, baseado no trabalho dos seguintes autores. Esse trabalho foi publicado no The Journal of Supercritical Fluids em 2014, e as referências vão estar no final do slide. Bom, a própolis é um produto natural que é muito utilizado nas indústrias farmacêutica, cosmética e de saúde em geral. E a sua extração é muito estudada e é feita principalmente com etanol, mas também tem outros solventes que podem ser utilizados, como éter etílico, água, metanol, e também tem sido muito estudada a extração supercrítica da própolis com dióxido de carbono supercrítico. Esse solvente ele é muito bom porque ele não é tóxico e nem explosivo, e também é fácil de ser recuperado depois da operação. Então, foi feita a análise de 3 variáveis, pressão, temperatura e tempo, e foi feito o método da superfície de respostas, com o planejamento composto central. O objetivo desse trabalho é observar a influência na resposta dessas variáveis. Então, a própolis ela foi devidamente preparada e o estudo foi feito pelo método da superfície de resposta, com PCC de 5 níveis e 3 fatores, 6 pontos axiais com distância de 1,68 para estimar a curvatura e 5 réplicas no ponto central. A tabela 1 ela mostra as variáveis, os valores reais das variáveis analisadas. Então, temos aqui o menos alfa, menos 1, 0, 1 e alfa. E as variáveis x1, que é a pressão, x2, temperatura, e x3, que é o tempo. Então, a utilização das variáveis pressão, temperatura e tempo para descrever a influência de cada uma na composição dos estados, elas foram analisadas para isso. A equação 1, ela foi utilizada para calcular a resposta experimental, e a análise da resposta foi feita por um ajuste da equação polinomial segunda ordem pela equação 2, onde o α0 é a constante, referente à média, alfa i e alfa ij são os coeficientes lineares quadráticos, e as iterações, respectivamente, e xi e xj são as variáveis codificadas. E a regressão foi feita pela estatística. Na tabela 2, nós temos as variáveis codificadas. Então, x1, x2, x3 foi feito um planejamento 2x3, que rendeu 8 experimentos, mais 6 pontos axiais, menos 1,68 e 1,68, e 5 pontos 5 réplicas centrais, que são todas as variáveis no nível 0. O Y% é a resposta da extração, em porcentagem, e aí total por cento é a resposta do total de flavonoides. Bom, para a extração foi feita a tabela 3, que é a tabela de regressão. Podemos ver que a pressão e o tempo influenciam significativamente a resposta, porque tem um P menor que 0,05, enquanto a temperatura não tem tanta influência. E a interação entre a pressão e o tempo também é significativa. Foi possível, então, obter a equação 3 a partir dos coeficientes obtidos na regressão, com R² de 0,978, que é um R² muito bom. A figura 1, ela mostra os valores observados pelos preditos. Os observados são os obtidos no experimento e os preditos são os valores calculados pela equação. Podemos perceber que esses valores estão muito próximos à linha ali da média. Então, isso quer dizer que o experimento, que a regressão foi significativa, assim, para o experimento. Na figura 2, nós podemos observar a superfície de resposta para a extração. Aqui na primeira, nós temos a interação entre a pressão e o tempo. Podemos observar que um maior tempo e maior pressão são significativas para o processo. Quando se usarmos um tempo muito baixo, uma pressão muito baixa, nós não vamos ter uma extração significativa. Na segunda imagem, nós temos a interação entre o tempo e a temperatura. Podemos ver que a uma temperatura constante, precisamos de um tempo maior para ter uma resposta significativa. Na terceira imagem, nós temos a interação entre a temperatura e a pressão. Aqui podemos ver que a uma temperatura constante, o aumento na pressão vai causar um aumento na superfície de resposta. Isso acontece porque um aumento na pressão causa um aumento na densidade e também causa um aumento entre a interação entre as moléculas. Isso vai fazer com que tenha mais solubilidade no fluido supercrítico, e isso vai fazer que a transferência de massa aumente
Ou seja, com isso, nós vamos ter uma extração maior, com essa maior transferência de massa. Para o total de flavonoides, nós temos esses resultados aqui. Os flavonoides são um dos compostos mais importantes presentes na própolis, por isso é importante a análise deles. Aqui, nós temos, para pressão, para temperatura, coeficientes significativos. Quanto para o tempo e para as interações, nós temos coeficientes que não são tão significativos, com um P menor que 0,05, com um erro maior também. Então, a equação quadro, ela é derivada dos coeficientes, com R quadrado de 0,83, que não é um R quadrado muito alto, mas tá bom. E a figura 3, ela também mostra os valores observados vezes os preditos, como no primeiro caso. Podemos observar que os valores estão um pouco distantes da linha vermelha. Isso quer dizer que o experimento é um pouco pior do que o primeiro. Isso dá para ver também pelo valor do R quadrado. Então, as superfícies de resposta para o total de flavonoides estão aqui. A primeira, ela diz respeito ao tempo pela pressão. Pela temperatura, desculpa, tempo pela temperatura. Podemos observar que só temos uma resposta ruim quando temos uma temperatura muito alta e um tempo muito baixo. Então, essas variáveis não influenciam tanto na resposta. Aqui na segunda, nós já temos a pressão pelo tempo. Podemos observar que uma pressão maior e um tempo maior e uma pressão menor e um tempo menor causam um aumento na resposta do total de flavonoides. Ou seja, essas variáveis caminham juntas. A terceira mostra a pressão pela temperatura. Podemos observar que teremos uma resposta ruim se usarmos uma temperatura muito alta e uma pressão muito alta. Teremos uma resposta muito baixa. Se usarmos uma temperatura alta e uma pressão alta, teremos respostas significativas. Então, a conclusão é que a condição ótima de operação para a maior quantidade de material extraído é 137 bar, 45 graus Celsius e 6,5 horas. E a extração com fluido supercrítico pode ser utilizada com bons resultados para a produção de novos tipos de extrato ou para pré-tratamento do própolis bruto. Essa foi a referência do artigo. É isso, muito obrigada pela atenção.